Muito bem, pessoal, está começando mais um encontro do Nefi. E hoje é diferente, porque hoje não é um encontro online, não é um encontro pelo Google Meet, mas é um encontro presencial, é o Nefi Day que está rolando aqui na Igreja Batista Manancial, e é um privilégio, é uma alegria para nós estarmos aqui reunidos para falarmos sobre esse tema tão importante que é disciplinas espirituais. Vocês sabem que o tema do nosso Nefi Day esse ano é a jornada interior, explorando as disciplinas espirituais cristãs. E para compor essa roda de conversa, nós estamos recebendo aí Manu Ramos, nossa coordenadora de História e Cristianismo, Claiciane, anfitriã aqui da Igreja Batista Manancial, Vanessa Belmonte, claro, conosco, e Bia Cunha, diretamente de Alvorada, Rio Grande do Sul. E a gente vai falar um pouquinho então sobre esse tema da disciplina espiritual e conversando um pouquinho, e depois a gente já vai abrir para perguntas. Então, se você já tem uma pergunta engatilhada, quando nós abrimos essa oportunidade, você pode levantar a mão, o Helder vai estar dando esse apoio para nós, e ele vai ir até você com o microfone, e você poderá fazer a sua pergunta aqui para a roda, tá bom? Eu quero começar perguntando para a Vanessa uma curiosidade. Quando que esse tema, disciplinas espirituais, quando que você começou a ter um interesse maior por esse tema, e como foi o processo de escrita do seu livro, do box, Disciplinas Espirituais e a Vida com Deus, que já está à venda, tá, pessoal? Adquiram, box, Disciplinas Espirituais, livro da Vanessa Belmonte aí na área. Como que foi esse interesse pelo tema e esse processo de escrita? Muito bom. Oi. Bom, eu acho que é um longo processo, assim, né? Que Deus vai ensinando uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas eu acho que um divisor de águas, assim, para mim, foi... enfim, eu venho de uma longa jornada, assim, né? Com Deus, desde minha infância. Mas eu acho que a gente aprende as coisas meio distorcidas, meio legalistas, meio achando aquela ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. E a gente coloca as disciplinas nesse bolo aí. Eu entrei para o Labri Brasil, que é um ministério, né, fundado pelo Francis Schaeffer, em 2008. E eu tive uma oportunidade maravilhosa de ir para o Labri no exterior. E eu acho que no Labri eu tive o primeiro contato assim com essa realidade de Deus, que é um dos fundamentos do Labri, né? A ideia de que Deus existe, Ele é real. E o Labri tem esse propósito de manifestar isso para as pessoas. Então, a gente recebe pessoas para ficarem lá com a gente. Aqui no Brasil, a gente tem um retiro de um fim de semana por mês e períodos maiores de estudo, onde você pode ficar até 20 dias morando lá com a gente para estudar sobre isso e viver isso na prática. Então, o Labri já foi um choque assim para mim, porque é essa ideia de que Deus está presente no trabalho, no lavar a louça, no cuidar do jardim. E lá tem esses momentos de oração, onde você se aquieta diante do Senhor. Isso já foi impactante. Depois, eu participei de um programa com o pastor Ricardo Barbosa, de Brasília, que é uma referência nessa área de formação espiritual, que chama Projeto Emaús. O Projeto Emaús foram 2 anos, onde tinham 3 retiros por ano, que eu ia para a turma em Goiânia. Ele tinha uma turma em Brasília e em Goiânia na época, aí eu participei da turma de Goiânia. Então, ao longo desses 2 anos, eu participei desse programa e cada um desses encontros era sobre uma disciplina espiritual diferente. Então, imagina, gente, um retiro inteiro para falar de oração, só que não eram palestras do jeito que a gente está acostumado, assim, era praticar. Eram espaços para praticar as disciplinas, para conversar sobre isso, fazer estudos, trocar experiências. E então foram 2 anos mergulhando nas disciplinas espirituais. E aí depois disso, mudou a minha forma de enxergar essa relação com Deus. Não era mais coisas que eu fazia. Porque eu acho que a gente tem essa ideia de que tudo que eu tenho que fazer, aí eu tenho que orar.
eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que fazer um estudo. Eu tenho que servir na igreja. Eu tenho que adorar a Deus. Então, como se todas essas coisas fossem mais itens numa lista infinita de coisas. Então, eu acho que com essa imersão com o pastor Ricardo, eu aprendi que as disciplinas são parte desse relacionamento, da vida com Deus. E aí eu acho que isso que virou uma chavinha, assim, sabe? E aí foi logo depois disso que eu comecei daí a escrever sobre esse assunto, né? Até para organizar isso na minha cabeça, né? Eu já tinha lido esses livros clássicos do Richard Foster, do Dallas Willard, e aí então eu comecei a organizar tudo isso e enfim, eu acho que foi através daí. Aí na pandemia, esse programa eu participei em 2017 e 2018, com o pastor Ricardo. Em 2020, na pandemia, o pastor da minha igreja, né, o pastor Guilherme, ficou muito preocupado da gente desenvolver alguma ferramenta, algum recurso que pudesse incentivar as pessoas a continuarem orando e lendo a Bíblia, mesmo nas suas casas, sem a presença da igreja. Porque na pandemia foi esse susto, a gente não podia mais se reunir. E tem estatísticas falando sobre isso, gente, que o número de pessoas que pararam de ler a Bíblia na pandemia foi, assim, altíssimo, porque não tinha mais o estímulo de se reunir junto como igreja. Aí, então, nós criamos um podcast, que o Sacramento do Momento Presente, exatamente. E aí, de segunda a sexta, a gente fazia uma meditação em cima de algum versículo bíblico, né? Então, tinha lá um texto bíblico, a gente tinha uma divisão de pessoas que participavam desse projeto. Cada dia era uma pessoa diferente que lia o versículo, fazia uma reflexão bíblica e uma oração. E aí eu pensei assim, uma vez por semana a gente podia falar sobre uma disciplina também. Então, não só ter um devocional, mas ir ensinando também para as pessoas sobre uma disciplina espiritual. Então, foi aí que eu comecei a elaborar sobre 15 disciplinas. Então, eu fiquei 15 semanas falando uma disciplina por semana. Oração, meditação, jejum, memorização, estudo, serviço, submissão, silêncio, solitude, adoração, celebração, mais algumas que eu nunca sei todas de cor. E aí foi a gente só falava, era um áudio, né, no podcast. Aí as pessoas começaram a me pedir assim, você tem o texto desse áudio que você falou? Aí eu comecei a publicar no meu site os textos, né, conforme eu tinha preparado para o podcast. Então, por isso que tem 15 disciplinas lá no meu site. E aí eu fiquei um tempão falando disso, né, porque era praticamente uma por semana. E aí, depois disso, algumas igrejas, alguns amigos entraram em contato comigo se eles podiam imprimir esses textos que estavam lá, fazer tipo uma apostila. E aí vários grupos estudaram sobre as disciplinas em vários lugares diferentes do Brasil. E aí veio essa ideia, por que você não transforma isso num livro? Por que você não organiza isso num livro? Aí eu pensava assim, nossa, muito legal, mas não dava tempo, gente. A vida é loucura, né? A vida voltou já complexa depois da pandemia, milhares de coisas para fazer. E aí eu pensava assim, ok, um dia eu vou fazer isso, mas eu nunca parava tempo suficiente para me dedicar para isso. Aí, quando foi em 2023, a Purpose Paper entrou em contato comigo e falou assim que queria montar um material sobre disciplinas, né? E que queria que fosse comigo. Aí eles entraram em contato com a Thomas Nelson, fizeram essa parceria, aí eu tinha prazo, aí eu tinha cronograma, aí eu tinha assim, até X me entrega o primeiro capítulo, até mês tal me entrega o primeiro livro. Aí, gente, eu fiquei louca, aí foi uma loucura, porque não era só assim, quando eu tivesse tempo, porque aí muda tudo, entende? Então aí tinha um cronograma, tinha uma organização, e aí foi super intenso, eu fiquei o ano de 2023 inteiro escrevendo, porque eu peguei esse texto base que eu já tinha, mas aí foi muito além, assim, né? E eu não queria só escrever um livro-texto, igual Celebração da Disciplina, do Richard Foster, porque esse é um livro já muito completo. Tudo que tem para falar, ele já falou. Então, não tem por que eu repetir, porque a minha base é ele e o Dallas Willard. Então, eu não queria falar as mesmas coisas que eles falam, simplesmente. Então, a ideia do livro era fazer um devocional.
Então, se você vê, o livro está estruturado com textos curtos. Eu não fico explicando demais, mas eu tento aplicar aquela disciplina para desenvolver o seu relacionamento com Deus. Qual que é o ponto do jejum? Aonde que o jejum te ajuda a se aproximar de Deus e desenvolver uma amizade com Ele? Qual que é o ponto da adoração? Qual que é o ponto do estudo bíblico? Aonde que essas disciplinas se encaixam em desenvolver uma amizade com Jesus? E aí também tem bastante exercícios, bastante devocionais, espaço para você escrever, para você fazer a leitura bíblica, para você meditar, para você conversar com o Senhor, responder aquilo que o Senhor falar com você. Então foi muito legal, porque a Purpose Paper tem vários journals, né? E aí eles fazem isso muito bem. Então a diagramação, a editoração ficou ótima nesse sentido. E é mérito total deles. Eu entreguei um arquivo no Word e eles me entregaram essa coisa linda, toda formatada, bonitinha. Então foi mais ou menos isso. Uma coisa assim que eu nunca imaginava. E aí foi deles também a ideia de serem 3 livros. Então são 15 disciplinas, cada livro com 5 disciplinas. O fundamento dessa ideia está em João 15. A gente pratica as disciplinas para permanecer em Jesus, permanecer no seu amor e sermos seus amigos, que é o nome de cada um dos livros. Maravilhoso. Que bênção. Bia, Tassiane, Manu, pergunta, por favor. Faz aquele ok. Agora deu. Ai, Vanessa, tem várias perguntas. Mas eu pensei em uma aqui agora, que é porque eu percebo assim que hoje há uma dificuldade de talvez encontrar prazer no que é chamado de disciplina. Essa palavra, eu não sei para todos, né? Mas para mim às vezes parece que ela traz uma carga assim de você tem que fazer isso porque é sua obrigação, né? E em contraponto, achei muito legal que você até usou a questão do disciplina e discipulado. Nem sabia que tinha essa relação mesmo entre essas duas palavras. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco melhor assim, sobre como perceber a disciplina como algo prazeroso também, e não só com essa carga de obrigação. Eu tenho que fazer isso. Muito bom. Pois é, gente. Eu acho que essa palavra tem uma conotação, né, muito ruim, porque a gente não gosta de disciplina. Aí a gente lembra de, sei lá, aquela pessoa que ficava vigiando os alunos na escola, disciplinário, né? Tinha isso, nossa. Sei lá, uma coisa mais militar, o exército, assim, mais rigoroso, né? Sei lá, disciplina sempre lembra uma coisa, assim, chata, que você é obrigado a fazer, e que você não gosta. Então, talvez essa palavra não seja muito boa, realmente, porque ela já traz, né, toda uma conotação negativa. Agora, vamos tentar entender a ideia. Muitos aqui tocam instrumentos, certo? Quem aqui toca algum instrumento? Muitas pessoas. Tem como você aprender a tocar um instrumento se você não tiver disciplina de treinar, de praticar, sabe? Mesmo que você não pertença a uma escola formal, que você tenha horário de aulas, se você quiser se tornar um bom músico, você tem que se submeter a uma série de práticas e treinos, não é verdade? E não tem como fugir disso, gente. Você tem que treinar sua mão, seus dedos, para performar ali notas musicais. Seja no piano, seja no violão, né? Seja no violino. Não tem como você fugir de se expor a exercícios e treinos que vão moldar você para você chegar no momento em que você vai tocar uma música com prazer. E às vezes esses treinos iniciais não são tão prazerosos assim, né? Especialmente para quem está ouvindo.
né? Uma pessoa que está aprendendo a tocar. Gente, eu tinha um vizinho que tocava flauta, eu acho. Nossa, era desastroso demais. Você pensava assim, ele nunca vai conseguir tocar uma flauta decentemente. Só que é isso, você tem que passar, você tem que se expor a esse esforço de praticar todos os dias um pouquinho, ainda que você faça aquilo de uma maneira desajeitada, até o momento em que essa prática desenvolve os músculos que você precisa, sejam físicos, sejam mentais, sejam cognitivos, para você dominar aquele instrumento, dominar a música e você tocar de forma bela, que seja agradável para quem toca e seja agradável para quem escuta também, não é verdade? Só que isso não é uma coisa que você para, você tem que praticar sempre, né? É uma coisa que se torna constante. Eu acho que quando passa essa coisa difícil, se torna agradável os treinos, né? E você continua desenvolvendo aquilo ao longo da sua vida. A mesma coisa, gente, com esportes. Quem aqui gosta de esportes? Olha, quantas pessoas. Quem aqui pratica esportes? A mesma coisa, gente. Se você vai fazer uma maratona, se você vai correr muitos quilômetros, não adianta só você ficar vendo na televisão ou lendo livros sobre isso, não é verdade? Vocês têm que se expor a uma série de treinos e exercícios que às vezes não é antes de você sair para correr, você vai ter que fazer uma academia, você vai ter que ter exercícios direcionados para trabalhar músculos específicos do seu corpo, além de exercícios relacionados com o tipo do esporte. Se vai ser uma corrida, se vai ser um basquete, se vai ser uma natação. Cada esporte vai exigir algo diferente, um desempenho diferente do seu corpo. E você precisa preparar isso. Então, isso a gente vai sentir mais ainda a dor na pele, né? Através dos exercícios, dos treinos. Mas depois você vai sentir a alegria de você correr. Os hormônios, né? Dizem isso. Sabe? Eu escuto falar isso, que depois de um tempo na academia, aquilo te dá um prazer, uma alegria, que você libera os hormônios do prazer. Nunca aconteceu comigo isso, entende? Nunca aconteceu isso comigo, mas dizem que conforme você vai, né, insistindo, sendo regular nos treinos, isso traz uma alegria, uma energia, uma disposição para o seu dia. E quando você vê que você consegue desempenhar algo, como na prática de um esporte, né? Você consegue correr a maratona toda, você consegue realizar um treino completo de jogar um jogo, e por aí vai. Tenha a alegria disso, sabe? Tenha o prazer disso. Agora, o que tudo isso tem em comum, gente? É um estilo de vida. Vocês percebem? Um músico não pode lembrar que ele tem um violão lá de vez em quando e está lá empoeirado. Um músico, ele tem um estilo de vida entronizado nele, que é tocar o seu instrumento, sabe? Todos os dias ele vai lá e toca um pouquinho, todos os dias ele vai lá e desenvolve um pouquinho mais, sabe? Mesmo às vezes as pessoas que não são músicos profissionais. Eu vejo meu irmão. Meu irmão é designer e artista plástico, mas todo dia ele toca o violão. Todo dia ele pega o violão, nem que seja para relaxar. E sabe quando as pessoas fazem essas coisas sem tocar uma música específica? Só vai tocando. E eu vejo isso. E ele é um músico excelente, ele toca super bem. Mas todo dia ele toca. Então, pensa nisso. É um estilo de vida onde a música faz parte. A mesma coisa com o esporte. Uma pessoa que compete regularmente, ela não pode se dar ao luxo de ignorar isso. Falar assim, eu sou aqui do time de vôlei, né, da seleção do Minas. Então, isso significa que a minha alimentação vai ser diferente, o meu sono vai ser diferente, o meu treino vai ser diferente. Por quê? Porque todo o meu estilo de vida é afetado pelo fato de eu ser uma atleta. Gente, é a mesma coisa com ser cristão, entende? Ser cristão não é, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia quando eu tenho vontade, eu vou na igreja quando eu não tenho nada mais importante para fazer na minha vida. Não, gente. Esses exercícios são parte do treino que está nos formando em alguém semelhante a Jesus. Então, é natural, é óbvio
que cristãos vão orar, vão jejuar, vão meditar nas Escrituras, vão se reunir em comunidade, vão adorar juntos, vão servir uns aos outros, vão cuidar uns dos outros. Vocês entendem? As disciplinas, então, não são coisas que eu faço porque eu sou obrigada, porque senão Deus vai me castigar. É porque são parte desse estilo de vida de andar com Jesus. Não tem como eu andar com Jesus se eu não orar e não ler a palavra. Entende? Então, a outra forma de chamar isso são de exercícios espirituais, exercícios devocionais, hábitos espirituais. Se você não gosta da palavra disciplinas, você pode chamar de hábitos. Eu tenho o hábito de orar todos os dias. E no início pode ser meio difícil mesmo, porque eu tenho sono, eu tenho preguiça, eu me distraio. Mas conforme eu vou treinando, conforme eu vou exercitando, eu vou desenvolvendo essa alegria de estar com Jesus. Eu vou desenvolvendo esse prazer de me aquietar. E cada vez mais eu vou tendo mais discernimento da voz dele comigo. E isso vai me dando mais alegria, mais paz, mais senso de pertencimento. Eu vou ficando mais consciente dele andando comigo. Eu vou percebendo a ação dele ao longo do meu dia, me mostrando o que fazer. Eu vou sentindo mais claramente o encorajamento, o consolo. Todos os detalhes do meu dia vão sendo permeados pela presença dele. Então, é claro que isso vai trazer alegria, é claro que isso vai ser leve andar com Jesus. Eu não estou fazendo isso porque eu sou obrigada, porque eu sou da igreja. Eu faço isso porque eu quero ficar com ele. Ele é uma pessoa importante na minha vida. E quanto mais eu fico com ele, mais eu percebo ele me conduzindo ao longo do meu dia. Então, vocês entendem? As disciplinas são esses exercícios, são esse treino que a gente faz para caminhar com Jesus. Então, uma outra forma de falar isso os que têm namorados ou são casados aqui, o andar junto, assim, nesse nível, né, do namoro e ainda mais do casamento, envolve a prática de alguns hábitos. O hábito de encontrar, o hábito de abraçar, de beijar. Então, ai, que saco, eu tenho que fazer isso, né? Nossa, eu tenho que encontrar minha namorada toda semana. Se eu fico mais de uma semana sem ver ela, ela acha ruim. Nossa, que difícil, eu tenho que dar atenção para o meu marido e para minha esposa. Nossa, se eu tenho que fazer um jantarzinho gostoso para ele. Nossa, eu não acredito nisso. Não é, gente. Então, vocês percebem que isso são hábitos, são rotinas que se tornam presentes para a gente desenvolver o relacionamento. Vocês percebem isso? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se aproxima, mais é gostoso andar junto, mais eu quero estar junto para conversar. Quanto mais a gente se encontra, mais eu consigo perceber como o meu marido é quando a gente está distante. Ele não precisa me contar que ele está chateado. Eu vejo que ele está chateado pelo comportamento. Por quê? Porque eu vou conhecendo ele. Então, é a mesma coisa, gente. Num relacionamento, o abraço, o andar junto, se encontrar, o proteger momentos para você fazer um jantar, para ir no cinema, para conversar. Tudo isso, gente, é parte do relacionamento que vira um estilo de vida. É parte da minha vida me encontrar com meu marido e proteger momentos para estar com ele. E é a mesma coisa com os cristãos. É parte da nossa vida nos encontrar com Jesus e proteger momentos da nossa agenda para a gente estar com ele. Seja sozinho, seja em comunidade. Então, isso se torna nosso estilo de vida. Mesmo que no início possa ser difícil, por quê? Porque Deus ainda é um estranho para mim. Eu tenho dificuldade de ficar sós com ele. Por isso que eu vou sempre dar uma desculpa para me distrair. Porque eu tenho medo de Deus. É claro que a gente tem que ter temor. Ele é o Deus Santo, que a gente se coloca diante dele, não é igual diante de uma outra pessoa comum, entende? Então, gera esse temor. Por isso que a gente faz igual a Adão quando o Senhor estava chegando lá no jardim. O que Adão fez depois de pecar? Se escondeu. Então, a gente naturalmente vai se esconder de Deus. Eu vou encher o meu dia de coisas e depois eu vou falar, puxa, Deus, não deu tempo. Vocês entendem? O nosso pecado faz a gente se ocultar, faz a gente se esconder. Mas a graça de Deus se renova todas as manhãs, nos chamando para mais perto. Falando, não tenha medo, eu já paguei o preço pelo seu pecado.
agora você pode se aproximar de mim. Então, as disciplinas não são para ser penosas, mas elas são para serem praticadas. E quanto mais a gente praticar, mais se torna leve, porque aí se torna parte do nosso estilo de vida. Então, é natural você estar lá lavando a louça e você está conversando com Deus, entende? Você está indo para o trabalho, no ônibus, e você está lá conversando com o Senhor. Você está andando para o supermercado e você está lá conversando com Ele. Se torna natural conversar com o nosso Deus. Se torna natural caminhar com Jesus, sabe? Você vê coisas boas acontecendo, você fala na hora, nossa, Jesus, olha isso que você fez. Olha isso que está acontecendo, isso é incrível. Obrigada por isso, obrigada por participar disso. Você vê o mal prevalecendo, as coisas difíceis, você fala, Deus, me ajuda a lidar com essa situação. Não deixe o mal prevalecer. O Senhor já venceu todo o mal. Me mostra como eu posso ajudar aqui, ser instrumento do Senhor. Vocês percebem? Só que até ser natural e orgânico desse jeito, vai exigir constância, perseverança, até isso se tornar parte do nosso estilo de vida, sabe? Tem uma frase eu acho que é do Lutero, que eu gosto muito, que ele fala assim, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu preciso gastar pelo menos 3 horas em oração com o Senhor. O que a gente fala? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que não vai dar para orar. Deus, você entende, eu já tenho que fazer tudo isso daqui. Então, vocês percebem a diferença? Ele entendia isso. Se eu não orar, se eu não parar agora para conversar com Deus sobre tudo isso aqui que eu tenho que fazer no meu dia, o que vai acontecer? Eu vou fazer essas coisas erradas, eu vou fazer isso com a força do meu coração distorcido. Eu vou fazer isso baseado num monte de coisa, menos na vontade do Senhor para mim. Então, eu preciso me aquietar nele primeiro, conversar com ele, pedir direção, ou simplesmente acalmar o coração, sabe? Porque a gente, às vezes, é muito ansioso, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, calma. Deus, eu tenho isso aqui diante de mim, me ajuda. Me ajuda a te enxergar me conduzindo, me ajuda a ouvir sua voz. E aí você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer, mas é diferente. A bússola do seu coração vai estar alinhada para o norte certo. E aí você vai fazer essas coisas em relacionamento com Jesus, sabe? E aí, consequentemente, os frutos disso vão ser diferentes também. Agora, de novo, isso é uma disciplina, é a oração. Então, vocês percebem que até se tornar leve, vai exigir um esforço e uma dedicação constante. Mas esse é o propósito, é se tornar natural. Isso vai ser o nosso novo automático, entende? Qualquer pessoa que caminhar com você que não for cristã, vai ver você orando e às vezes você vai dizer, desculpa, eu nem percebi que eu estava... É porque já é natural eu orar e conversar com o Senhor nesse momento, entende? E todo mundo que caminha comigo vai perceber isso. Eu sou uma pessoa que caminha com Jesus e qualquer pessoa que caminhar comigo vai perceber isso, entende? Mas é claro que a gente tem que começar de algum ponto. Então, comece o quanto antes. E não desanime. É cheio de altos e baixos, sabe? As nossas fases da vida mudam. Tem momentos que eu tenho mais tempo, tem momentos que eu tenho menos tempo, mas a ideia é sempre ser crescente e sempre ir desenvolvendo isso para isso se tornar parte do seu estilo de vida. Então, chame de outra coisa se você não gostar das disciplinas. Eu gosto muito da ideia de hábitos. Então, crie o hábito de orar, crie o hábito de meditar nas Escrituras, crie o hábito de praticar todos esses exercícios que vão te aproximar de Deus. E isso, aos pouquinhos, vai se tornando natural. Você citou o livro do Foster, e quando eu li ele, uma coisa que me surpreendeu. Porque já tinha anos que eu estava na igreja, e aí sempre via a ideia dessas espirituais e sempre focavam na oração, jejum e leitura da palavra. Só que o Richard Foster, ele separa elas em grupos, acho que internas, externas e comunitárias. E as comunitárias, quando eu li, eu fiquei... Porque sempre tem essa ideia individual das disciplinas espirituais. É o que eu faço, eu oro, eu medito na palavra, eu jejuo. E aí, quando ele traz essa disciplina comunitária, eu achei muito interessante, porque ele traz para a vivência da igreja. E às vezes a gente não tem essa visão, né, de que vir ao culto, por exemplo. E se você falar um pouco sobre essas disciplinas comunitárias. Muito legal. Eu usei essa mesma divisão. Então, nos 3 livros, o livro 1 são as disciplinas individuais,
o livro 2, as disciplinas internas, externas, e o livro 3, as comunitárias. Tem outras divisões, né? O Dallas Willard faz uma divisão diferente também. Mas é isso. Tem um aspecto interno, porque é o nosso relacionamento com Deus, que é pessoal. Eu não posso salvar você. E eu tenho a minha vida de oração com o Senhor, eu conheço o Senhor, eu não posso transferir isso para você. Você precisa desenvolver isso com Ele também. Mas tem um aspecto de que não é apenas o individual ou o interno. Tem um aspecto que envolve a nossa relação em comunidade, que é muito importante. A palavra de Deus traz várias imagens para isso, né? Deus está formando um povo, Deus está formando uma família, Deus está construindo um edifício. Então, Deus se importa com cada um de nós, mas Ele nos coloca para viver em comunhão uns com os outros. Então, a jornada cristã não é uma jornada individualista, não é uma jornada solitária. Aonde você for, Deus vai colocar irmãos do seu lado. Eu experimento muito isso quando eu viajo, sabe? Que nem agora eu fui para Brasília, eu fui para uma igreja que eu não conhecia ninguém daquela igreja, e é aquela sensação assim de que eu os conheço a vida inteira, sabe? Eu acabei de conhecer, mas é uma identificação tão grande que parece que a gente já se conhece há muito tempo. Então, esse é um mistério. Deus está formando um povo, uma família de muitos filhos, irmãos e irmãs, e a gente se encontra, a gente se identifica, tem um carinho mútuo, um cuidado mútuo, sabe? E além disso, nós somos convidados a exercitar esses hábitos espirituais em comunidade. Então, se submeter uns aos outros, servir uns aos outros, adorarmos juntos, a própria oração, a gente orar juntos, orar uns pelos outros. Tem muitas coisas que a gente precisa do irmão. Uma disciplina comunitária, por exemplo, que é muito importante e que eu acho que é muito ignorada hoje, é a confissão. Confissão. A gente acha que é mais fácil confessar para Deus, né? Aí eu tô lá, eu confesso para Deus. Eu até coloquei um trechinho do Bonhoeffer nesse trecho da confissão, onde ele fala assim: se você acha que é mais fácil confessar para Deus, o Deus para quem você está confessando provavelmente não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, porque você deveria ter um temor muito maior de confessar os seus pecados para um Deus santo do que confessar seus pecados para um irmão que é pecador igual você, sabe? Só que a gente tem uma dificuldade do que os outros vão pensar de mim, da imagem que eu tenho que passar. E a gente cria, às vezes, uma situação nas nossas igrejas onde todos ali são muito melhores do que eu, então eu não posso mostrar para eles as minhas falhas, as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades. E a confissão, meus irmãos, é uma disciplina que precisa do irmão. A palavra de Deus fala isso, que a gente precisa confessar uns aos outros os nossos pecados para sermos curados. E aí o Bonhoeffer fala isso também. Por que será que há tantos doentes entre nós? Por que será que a nossa fé é tão fraca, é tão frágil? Por que a nossa igreja se torna, às vezes, um lugar inseguro para a gente estar? Porque a gente não confessa os nossos pecados uns aos outros. Então, essa dimensão das práticas em comunidade, ela é muito importante, porque a gente aprende a viver em comunidade. A gente aprende a confiar uns nos outros, a gente aprende a se fazer frágil e vulnerável, a gente aprende a carregar os fardos uns dos outros. E isso é um aprendizado extremamente importante para o nosso orgulho, para o nosso ego, para a nossa individualidade mesmo, sabe? A gente está muito acostumado a pensar no meu tempo, nos meus interesses, nos meus desejos. A gente se sacrifica muito pouco pelos outros, sabe? A gente tem uma cultura que fala isso o tempo todo. É o meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. É o meu tempo, eu faço com ele o que eu quiser, sabe? Então, você não pensa nisso. Como que eu posso servir os irmãos hoje? Como eu posso ajudar? Quem está precisando de mim? É sempre assim, nossa, eu trabalhei tanto, eu estou tão exausta que eu quero ficar quieta aqui na minha casa e, dependendo de quem me mandar mensagem, eu finjo que eu nem vi, porque eu não quero
eu não quero negar a mim mesmo para fazer nada com ninguém, entende? Então, as disciplinas comunitárias, elas trabalham músculos específicos da nossa alma que precisam ser desenvolvidos, sabe? A nossa fé tem músculos igual ao nosso corpo, entende? Dependendo do que eu estou precisando desenvolver, eu vou treinar em aparelhos diferentes da academia, não é verdade? E é a mesma coisa conosco. Nós temos áreas diferentes no nosso coração que precisam de ser quebrantadas e aperfeiçoadas e expostas ao Evangelho. E cada disciplina vai tratar um aspecto diferente. O silêncio trata algo específico, especialmente para aquelas pessoas que falam demais, falam o que não deveria falar, ferem os outros com a palavra, usam a sua opinião para manipular, para controlar. Então, o silêncio vai tocar em pontos específicos relacionados com isso, entende? O controle da língua. E como a nossa língua é usada muitas vezes para ferir o irmão. Do mesmo jeito, as disciplinas comunitárias vão tratar coisas específicas do nosso coração, especialmente nossa dificuldade em ver os outros como superiores a nós mesmos, em se submeter e amar o outro, sabe? Sabe aqueles versículos que Paulo fala, né? Para a gente considerar o irmão como mais honrado do que nós, né? Preferir os outros antes de si mesmo, negar a si mesmo, se alegrar com o prejuízo, dar a outra face. Nossa, tem tantas coisas, gente. Perdoar. Então, como que eu vou aprender a fazer tudo isso, gente? Vocês entendem isso? Deus dá uma série de ordenanças na sua palavra, relacionadas com como nós vamos viver imitando a Jesus. Mas como que eu vou treinar isso? Através das disciplinas. Então, tem uma série de disciplinas, e especialmente as comunitárias, vão nos expor para treinar isso. Como que eu abro mão da minha própria vontade? Como que eu me exponho para ouvir o outro, para respeitar o outro? Como que eu aprendo a perdoar? Tudo isso é praticado através de exercícios. A gente tem que se expor a isso. O James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, ele fala que amar exige prática. Exige se expor a exercícios. E isso acontece no nosso dia a dia, através dos nossos relacionamentos. E como isso não é tão automático para a gente, as disciplinas vão nos ajudar a enxergar isso. Aí eu tenho mais noção, olha, eu preciso caminhar com pessoas, eu preciso confessar os meus pecados. Então, as disciplinas vão mostrar, igual os aparelhos da academia, práticas que eu preciso ter para treinar os músculos da fé do meu coração. E aí, nesse ponto, as disciplinas comunitárias são muito importantes. A gente não pode ignorar. Porque a gente teria muito mais facilidade de fazer tudo em casa sozinho, entendeu? Até porque tem essa onda de desigrejados hoje em dia, não tem? Por quê? Porque é muito melhor ser igreja sozinha. Sem precisar me relacionar com esses crentes que me dão dor de cabeça, que atrapalham minha vida, entendeu? Que pensam diferente de mim, que exigem que eu caminhe com eles. Então, aí é fácil ser igreja sem igreja, né? Sou eu e Deus aqui, eu não preciso me relacionar com ninguém. Sinto muito, meus irmãos, porque vai ser assim por toda a eternidade. Claro que a gente vai ser redimido, sem pecado, sem esse monte de confusão que atrapalha tanto o nosso relacionamento, mas a gente já vai começar a treinar isso agora. A gente já vai começar a exercitar, a viver em comunhão agora. E a gente tem que reconhecer que tem muito para aprender. E os exercícios espirituais vão nos ajudar a praticar isso. A minha pergunta é a seguinte: normalmente as disciplinas espirituais, por mais que a gente não as pratique sempre como deveria, a gente sabe o que elas significam, talvez não profundamente, mas a gente tem uma ideia do que é oração, meditação na palavra, meditação. Mas o jejum, normalmente, a gente só fica sem comer mesmo, né? E vem para a igreja orar. Então, eu queria que tu trouxesse para nós uma definição, uma explicação do porquê de jejuar e do porquê que isso é importante para a nossa vida espiritual. Pois é, gente, vocês viram que eu já falo demais, né? Cada pergunta eu falo muito aqui. Lincoln cuida desse horário aí.
Pois é, gente, o jejum é uma disciplina incrível, incrível. Porque ele alcança os nossos apetites. Entende? O que desperta o seu desejo? Do que você tem fome? Entende? Nós temos fome por muitas coisas. E a palavra de Deus fala que por causa do pecado, a gente vai ter desejo por coisas, a gente vai desejar coisas para saciar esse nosso apetite que são distorcidas, que são contrárias à palavra de Deus. Entende? Então, por exemplo, todos os tipos de desejos, entendeu? Desejo por aceitação, desejo por ser reconhecido, desejo por ser amado. Tudo isso, gente, é distorcido pelo pecado. Então, a gente vai ter fome por essas coisas, mas vai buscar saciar essa fome por coisas que não convêm. Então, a manipulação, a inveja, sei lá, cada um aqui vai desenvolver estratégias específicas para saciar essas fomes, entende? O desejo por poder, por reconhecimento. Tudo isso são fomes que nós temos. Então, o jejum é um exercício espiritual que vai moldar essas fomes, para que a gente aprenda a ter fome pela palavra do Senhor. Ter desejo pelas coisas boas que Deus falou, que a gente também precisa desejar. Desejar o reino, desejar o bem. Ter fome de justiça, entende? A gente não tem fome de justiça. A gente tem fome por justiça própria, entendeu? Então, eu sei muito bem como eu fico brava quando eu acho que eu estou sendo injustiçada pelo meu chefe, ou em qualquer situação que eu preciso de alguma coisa, né? No plano de saúde, num negócio com advogados, estou lá para ser atendida, outra pessoa entra na minha frente, aí eu fico com raiva. Eu sei o que é mostrar que eu estou certa, mas o que é negar a si mesmo porque você tem fome de justiça? Você ama o bem, ama a verdade. Então, a gente tem apetites distorcidos, igual uma pessoa que comeu errado a vida inteira. Aí você vai na nutricionista e ela fala que você tem que comer salada. Que você não pode mais comer fast food. Batata frita, cachorro-quente, hambúrguer e outras cositas más. Que isso faz mal para processados. Todas as coisas fáceis de fazer, que é só esquentar no micro-ondas, ela corta isso da sua dieta, entende? Aí você tem que comer comida de verdade, tem que comer salada, legumes, essas coisas que não têm um gosto muito bom, né? Aí você sofre, não é verdade? Você sofre. Eu mesmo, assim, gente, eu sempre evitei salada com todas as minhas forças. E aí depois que eu cresci, que a minha mãe não estava me obrigando, aí eu ficava até feliz, assim, eu não preciso comer salada, minha mãe não está aqui para me obrigar. Até depois que eu descobri que a minha saúde estava péssima e eu tive que aprender a comer. Só que o que acontece? Você não tem paladar para essas coisas que te fazem bem. Entendeu? As coisas que te fazem mal são muito mais gostosas e saciam muito mais seu apetite, entende? É a mesma coisa com o pecado, meus irmãos. Todas as coisas que fazem mal para a nossa vida espiritual, que destroem a nossa humanidade, que fazem de nós menos homem, menos mulher, é o que a gente ama, é o que agrada o nosso paladar, o nosso apetite, entende? Aí entra tudo que você imaginar. A fofoca, a mentira, a inveja, os vícios todos, a pornografia, todos os tipos de relação sexual ilícitas, todos os tipos de manipulação e confusão entre os nossos relacionamentos, a preguiça, tudo isso, a procrastinação, tudo isso, gente, são vícios que são muito agradáveis ao nosso paladar, entende? A gente pratica isso assim no automático e gosta disso, entende? Aí, nós conhecemos ao Senhor Jesus e a gente precisa aprender a gostar agora do bem, a amar a verdade. Então, todas as coisas boas que Cristo fez que nos fazem bem, não são agradáveis para o nosso paladar pecaminoso, entende? A gente não é tão gostoso igual o pecado.
Então, a gente precisa treinar os nossos apetites. A gente precisa aprender a gostar, a ter prazer, a ter vontade de comer aquilo que nos sacia de verdade a nossa fome. Ao invés de ficar comendo lixo, fast food, que vai encher, mas não vai ter os nutrientes necessários para nos alimentar de verdade. E é aí que entra o jejum. O jejum vai alcançar a nossa fome. Então, quando o jejum eu vou me abster de refeições para me alimentar da palavra. Então, não é ficar sem comer e ir trabalhar, e ficar vendo Netflix, e continuar fazendo todas as coisas que eu faço num dia normal, só que eu não estou comendo, que é o jejum intermitente que está na moda, né? Muitos aqui talvez até tenham praticado isso. Eu fico 12, 15, 16 horas sem comer nada, mas eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou limpar a casa, eu vou fazer tudo, entende? Eu só não estou comendo nada. Isso não é o jejum como disciplina espiritual. Ele pode até ter um reflexo na nossa saúde, porque realmente interfere no nível de gordura, de açúcar no sangue, libera uma série de coisas, interfere no metabolismo. Você vê que até a saúde descobriu que ficar períodos sem alimentação faz bem para a nossa saúde. Só que o jejum como disciplina espiritual vai além disso. O jejum é um reconhecimento, igual Jesus diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu reconheço isso. Eu reconheço que os meus apetites estão desordenados. Então, eu vou jejuar. O que eu vou fazer? Eu vou ficar essa semana sem jantar. E nesse momento do jantar, no momento em que eu iria fazer um lanche ou uma refeição, eu vou me alimentar da palavra. Então, quando você for jejuar, você vai entrar no seu quarto, vai abrir a palavra e vai comer essa palavra. Você vai ler essa palavra devagar, você vai meditar naquele trecho que você leu, você vai pedir para o Espírito Santo fazer aquela palavra ser realmente algo que te sustenta, que te alimenta. Você vai escolher qual trecho bíblico ler de acordo com o propósito desse jejum. E o jejum pode ter vários propósitos diferentes. Pode ser igual Jesus para se preparar para uma luta direta com o diabo. Então, às vezes, você está passando por uma provação, que você vê um ataque do inimigo mesmo, entende? Algo que você percebe como uma luta espiritual. E aí você vai jejuar para se preparar para esse confronto com o mal, com esses ataques da parte de Satanás na sua vida. Então, você vai ler textos específicos que falem sobre guerra espiritual, sobre o Senhor te fortalecer, sobre a armadura, tem vários trechos específicos para isso. Às vezes você vai jejuar porque você está em pecado. E você precisa se expor para Deus, trabalhar esse pecado na sua vida, sabe? Para você reconhecer a raiz desse pecado, para você conseguir abandonar esse pecado de uma vez. Aí, de acordo com esse pecado, vão ter trechos específicos das Escrituras que tratam de vários pecados. Às vezes, o seu jejum é para você ficar mais atento à voz do Senhor. Eu estou aqui na igreja há anos e a palavra entra por aqui, sai por aqui, e eu não presto atenção. Então, eu vou jejuar para eu acalmar os muitos ruídos dentro de mim, para eu ouvir a palavra do Senhor. Então, o jejum vai potencializar o ouvir a palavra de Deus. Vocês percebem isso? Então, eu não tenho nenhum pecado específico, não estou numa guerra espiritual, mas eu quero simplesmente ficar mais atenta para a voz do Espírito Santo. Então, o jejum vai potencializar isso muito mais. E aí tem trechos específicos que tratam sobre isso, sobre ouvir a voz do Espírito, sobre clamar ao Senhor. Então, meus irmãos, o jejum, ele é realizado alinhado com outras disciplinas espirituais, como a oração e a meditação na palavra de Deus, o silêncio e a solitude. Então, todas essas disciplinas são praticadas juntos com o jejum. Então, o jejum não é só eu não comer. O jejum é eu me alimentar da palavra. Então, por isso que ele precisa ser praticado num momento em que você pode se aquietar no seu quarto para buscar o Senhor em silêncio e se alimentar da palavra dele, entende? Você pode fazer jejuns maiores ou jejuns menores, de acordo com a orientação do Espírito.
mas saiba que isso não é uma barganha com o Senhor. Eu lembro que algumas senhoras da minha igreja chegaram para mim uma vez e falaram assim: Vanessa, eu estou orando para você casar, eu vou fazer jejum de refrigerante. Aí eu ficava olhando assim, falei assim: muito obrigada pela boa intenção, mas isso não é jejum, entende? Eu vou me sacrificar de algo que eu gosto muito, jejum de sobremesa, jejum de chocolate. Não, gente, isso não é jejum, entende? Desenvolveu-se essa ideia ao longo da história da igreja, de que eu tenho que me sacrificar de algo muito gostoso, e aí Deus vai ver o meu sofrimento e vai atender o meu pedido, entende? Eu vou jejuar porque eu quero passar nessa prova, eu vou jejuar porque eu quero um namorado, eu vou jejuar. Jejum não é isso. Jejum não é isso. Então, nós jejuamos para organizar os nossos apetites distorcidos à medida que a gente se alimenta da palavra, enquanto a gente se abstém da comida e da bebida, que faz bem para o nosso corpo. Mas essa comida, ela também, eu posso comer quando eu estou triste, não é verdade? A gente tem vários distúrbios alimentares. Eu tenho uma semana inteira muito cansada, muito sobrecarregada, e chega no final de semana eu falo, eu mereço. Aí eu mereço comer porcaria, eu mereço ficar jogada no sofá, só comendo bobagem. Então, a comida, ela vai além do me alimentar. Ela sacia a minha tristeza, sabe? A minha depressão, a minha rejeição, a minha solidão. Então, gente, o jejum é uma disciplina espiritual muito potente. No livro eu falo disso mais a fundo, sabe? Sobre como isso tem a ver com nossas relações, como isso tem a ver com a gente comer junto, que hoje também a gente come muito sozinho. Enfim, o jejum é uma disciplina muito poderosa. E ela vai disciplinar os nossos apetites para a gente aprender a desejar aquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, estudem mais sobre isso, porque vale muito a pena. Pessoal, nós vamos abrir espaço para 2 perguntas, tá? Mesmo por conta do horário. Então, nós vamos abrir espaço, então, para 2 perguntas. Se você quiser fazer sua pergunta, levante a mão para o Helder ir até você fazer a sua pergunta, ou comentário, ou tirar alguma dúvida. Aproveitem. Opa! Ô, Glória, por favor. Eu estava esperando porque eu tenho literalmente 2 perguntas. A primeira pergunta era um conselho, porque eu sou mais da geração que já nasceu com o celular na mão. Então, a gente é muito influenciado. E eu sou a primeira neta, a primeira sobrinha, então não tenho ninguém de exemplo na minha família, de tipo um primo mais velho, para me aconselhar. E quando eu quero um conselho assim, geralmente ou eu pergunto para a Ciane ou para alguém da minha família. Então, eu queria saber, quando eu pergunto para alguém, nossa, como eu poderia me aliviar e me saciar na palavra, como Jesus disse que Ele vai nos aliviar, e a pessoa vira para mim e diz, mas você está cansada de quê? Você só estuda? Essa é a primeira? Sim. Pois é, gente. Eu acho que falta tanta sabedoria, né, entre nós. Falta muita maturidade espiritual para a gente aconselhar uns aos outros. E eu mesma já ouvi tanta bobagem de pessoas de dentro da igreja, tantas bobagens. Faltam pessoas mais velhas para caminhar junto com as mais novas e serem bons exemplos, sabe? Serem encorajadores e falarem palavras de vida, sabe? Não palavras que vão te frustrar mais ainda, sabe? Às vezes colocar um peso maior ainda no fardo que você já está carregando. Eu acho que isso é uma realidade. Falta sabedoria entre nós. Falta maturidade espiritual, porque faltam pessoas dispostas a realmente andar com Jesus.
E eu acho que a gente precisa ser essas pessoas, entendem? Eu acho que isso que você fala é um clamor de muitas pessoas. E isso faz com que os mais velhos assumam essa responsabilidade, sabe? Nós precisamos andar com Jesus para que a gente possa mostrar o caminho para os mais novos que estão chegando. E nós, aí cada um aqui, os mais velhos, também precisa de pessoas mais velhas, entende? Para nos ajudar nessa jornada. Por isso que andar em comunidade é tão importante. Eu acho que, então, nesse caso, quando você buscar ajuda e não encontrar sabedoria, é você continuar procurando. Continuar olhando outras pessoas, sabe? Que podem ser mais sábias. Prestar atenção, às vezes, em pessoas que podem estar passando pelas mesmas dificuldades. Pessoas que também estudam, sabe? Que veem o quanto isso é difícil. É muito pesado estudar, de verdade, gente. Às vezes, uma pessoa mais velha que está fazendo um mestrado ou um doutorado, que sabe o fardo que é estudar, sabe? Pessoas que já passaram por isso e que podem caminhar com você. Então, eu acho que o meu conselho seria: não desista, não desanime, entende? Quando você chegar numa pessoa e encontrar uma resposta dessa, e aí falar, eu desisto da igreja. Não desanime, continue procurando, continue prestando atenção, porque você vai conseguir discernir aqueles que estão caminhando mais perto de Jesus, sabe? E chega mais perto e converse. Deixe as pessoas saberem da sua história, sabe? Converse às vezes com os pastores, com os líderes que te conhecem. Fala assim: pastor, eu preciso de alguém que sabe que estudar é difícil. Sabe? Conhece alguém aqui que pode me indicar isso, sabe? Quem aqui sabe que estudar é trabalhoso? Eu preciso conversar com essa pessoa. Então, não desanime, continue procurando, porque, graças a Deus, Ele responde essa oração. Ele não nos deixa andar sozinhos. E Ele vai colocar pessoas que sabem o que a gente está passando e que vão ser bons irmãos e companheiros de jornada para nós. A segunda pergunta não é mais uma pergunta, é sobre o que eu queria que vocês falassem sobre um assunto que eu acho que não é tão falado. Porque eu acho que muito se fala sobre as pessoas que não conhecem a Jesus de berço, que vem do mundo, literalmente. Jesus acha essas ovelhas perdidas, mas eu acho que não é que falta. Eu não escuto muito, da mesma forma, aquela pessoa que já nasceu na igreja e ela está tentando caminhar com Jesus, mas ela tem dificuldades. Eu acho que não é que precisa. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Isso deveria ser o natural, né? Até porque nós estamos numa jornada para conhecer Jesus. Então, se a gente pegar todo mundo que está aqui, por exemplo, digamos que todos aqui caminham com Jesus. Só que a gente caminha em momentos diferentes, né? Tem pessoas aqui que caminham há mais de 20 anos, 30 anos. Tem pessoas que estão caminhando há 6 meses. Tem pessoas que caminham há 10 anos e ainda Jesus é um estranho. E tem pessoas que caminham há menos tempo, mas Jesus já é um melhor amigo que está andando junto, sabe? Então, eu acho que isso é um engano de achar que, porque a gente já caminha com Jesus, a gente já sabe tudo que existe sobre Deus, a gente já é todo mundo espiritual. E não é verdade. Está todo mundo ainda avançando aos poucos, sabe? Aprendendo a conhecer a Deus. E nessa jornada, pode ter pessoas que vão caminhar a vida toda de um lar cristão e tudo mais e não conhecer Jesus de verdade, mesmo que passe a vida inteira dentro da igreja. Então, é uma ilusão achar que a gente precisa pregar o evangelho só para quem está fora da igreja, que não conhece Jesus ainda. Tanto que eu tenho pessoas que falaram isso para mim, porque a minha mensagem é para quem já conhece Jesus, entende? E desde que eu tenho começado a falar sobre isso, a viver o tempo presente com Jesus, depois as disciplinas, a espera, sempre são para pessoas que já são cristãs. E muitas vezes me questionaram isso. Mas você tem que falar para as pessoas que não conhecem, as pessoas de fora. Só que eu fico pensando assim, gente, aqui dentro da igreja tem tanta gente que não conhece a Jesus.
Tem tanta gente que acha que está caminhando, mas está tão distante da palavra e do evangelho, que é como se nós precisássemos pregar o tempo todo para aqueles que são cristãos. Não porque eles precisam se converter, mas porque eles precisam crescer espiritualmente. Eles precisam avançar nessa jornada. Eles precisam conhecer mais ao Senhor, não só em nível intelectual, mas em nível relacional, né? De intimidade, de amizade. Então, isso que você falou é muito importante. Não faz sentido nenhum ficar falando só para quem é de fora. E eu conheço igrejas que só pregam evangelizando, né? Para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E aí, realmente, as pessoas que estão caminhando aqui parece que ficam com fome, né? Falta uma palavra de crescimento, de fortalecimento. A gente nunca sai do leite, né? A gente nunca come comida sólida de verdade que precisa de digestão. Porque a gente está sempre falando o mínimo do mínimo para convencer aqueles que não conhecem nada do Evangelho. Então, eu acho que isso que você fala é um sinal de que a gente precisa realmente de uma igreja e caminhar com irmãos que abordem isso de uma outra forma, para aqueles que já estão caminhando com Jesus, mas que precisam crescer e precisam se fortalecer. Então, às vezes, você precisa encontrar isso, sabe? Ou na igreja, ou em outros locais, sabe? Porque existem outras formas disso ser fortalecido também. Os grupos do NEFI mesmo, né? Eu acho que os grupos de estudo, eles ajudam muito nisso também, de fortalecer a fé de cristãos à medida que eles engajam com áreas diferentes do conhecimento, sabe? E isso fortalece muito sua fé, muito mesmo. Grupos de estudos, tem vários conteúdos, né, como podcasts, livros, que vão te alimentar e te fortalecer também. E você pode fazer isso junto com outras pessoas, né? Grupos que vão estudar junto, ouvir aquele podcast, debater e conversar. A partir desse entendimento que todos nós estamos na jornada com Jesus, mas a gente precisa crescer e conhecer Ele mais. E não é só porque eu nasci em um lar cristão que eu já sei quem Ele é, que Ele já é meu amigo. Ele pode ser o amigo dos meus pais, mas eu ainda não o conheço. Então, a gente precisa considerar isso no modo como a gente vive esse relacionamento como igreja. Então, se você está sentindo falta disso, eu acho que você pode procurar isso e procurar outras pessoas para te fortalecerem, sabe? Que tem boas coisas por aí. Eu queria só complementar algo, tanto com relação à primeira pergunta, quanto com relação à segunda. Com relação à primeira pergunta, por que estudar é trabalhoso? Para nós cristãos, estudar é trabalhoso porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E se a gente faz tudo para a glória de Deus, a gente não faz de qualquer maneira. Principalmente estudar. A gente não estuda de qualquer maneira, porque a gente estuda e no nosso processo de estudo, nós estamos glorificando ao Senhor e nós empenhamos toda a nossa força nisso. Em 23, nós tivemos a conferência online do NEFI e nós falamos sobre cristianismo e educação. Inclusive, a Vanessa esteve conosco palestrando lá. Mas tem uma palestra da Rebeca Souza que se chama Estudos e a Glória de Deus. Está lá no YouTube, só acessar lá, Rebeca Souza NEFI, e vai aparecer essa palestra. E a Rebeca, ela fala exatamente sobre isso na palestra. Agora, com relação à segunda pergunta, que é o que eu chamo de cristianismo de tradição. Eu sou cristão porque meu avô meu pai eu estou aqui, eu estou seguindo o fluxo. Isso não é algo novo. Porque se a gente olha para a carta de Paulo para Tito, a gente vai ver que Tito está lá em Creta, e a igreja de Creta é exatamente esse problema. São cristãos de mais idade, que já eram para estar maduros na fé e não estão. E aí Paulo envia Tito para Creta ou seja, Tito, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que essa galera aí já era para estar madura há algum tempo e não está.
Então, você reafirme estas coisas. E aí a gente vai vendo, título tão pequenininho, né? 3 capítulos ali, mas essa constatação, esse fato não é novo. Então, ele já tem desde sempre, mas a igreja precisa mesmo olhar para essas pessoas, porque obviamente que o ideal é que numa comunidade cristã todos estivessem na mesma, como é que eu vou colocar aqui? Na mesma frequência, vamos colocar assim. Mas não, nem todo mundo está. E a gente precisa observar isso e, na medida do possível, nós tentarmos, como comunidade, como corpo, como igreja, ir recalibrando isso de modo que todos possam caminhar e todos possam crescer espiritualmente, juntos, experimentar, absorver alimento sólido, né, e sair do leite, né? Então, eram essas as 2 coisas que eu gostaria de acrescentar. Eu acho que tem mais uma? Por favor. Você quer? Licença, boa noite. Tem uma coisa que eu levo comigo, né? Que eu creio que quando nós pedimos para Deus, muitas das vezes, a tal disciplina, né? Quando a gente pedimos força, sabedoria, disciplina, até mesmo saúde, eu creio que muitas das vezes, quando que nós pedimos força, Deus manda a dificuldade para que nós podemos ganhar força. Quando pedimos, né, para que nós ganhemos sabedoria, Deus vai mandar o caos para testar o quanto que nós podemos ser sábios ali. E eu creio que quando nós pedimos disciplina, muitas das vezes as coisas começam a desandar. Mas eu creio naquilo que também está na Bíblia, lá em Hebreus, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Eu creio que a disciplina tem muito a ver com Deus. Eu creio que a gente andar com Jesus do lado não facilita o nosso processo, mas é bom a gente ter um amigo andando do nosso lado. E eu creio que eu vejo muita gente aqui, tanto de outras igrejas, que às vezes desiste da tal disciplina porque acha que não vai dar conta. E eu levo comigo também que Deus jamais vai dar uma cruz que a gente não é capaz de suportar. Acho que todos nós temos a nossa cruz e a gente acha que a gente não vai ser capaz de suportar, nem passar pela disciplina. Mas eu creio que Deus, a gente não é capacitado a nada. Deus é quem nos capacita, né? E tem aquele trecho em Hebreus que nem eu estava lendo, sobre a disciplina. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz para aqueles que podem e por elas foram exercitados. Eu vejo isso como Deus capacitando que a gente continue na disciplina, que a gente continue focado e seguindo o caminho. Eu creio que o caminho não é estreito, não é nem do lado direito, nem esquerdo. Eu creio que o caminho é reto. Eu vejo que muita gente, na face da disciplina, acaba subindo o degrau, chega no topo do degrau ali e quer desistir. E não vê que falta somente um degrau para ela chegar no topo. Você acha que a disciplina tem a ver com algo espiritual, algo com conexão, assim, direto da gente com Deus? E tudo que nos capacita entre a disciplina são os ensinamentos de Deus, como professor ali, com todas as dificuldades ao meio da disciplina? Eu acho que tem um aspecto desses versículos que você leu que tem a ver com Deus nos disciplinar, que é diferente das disciplinas espirituais, né? Então, eu acho que esse uso da palavra disciplina nesses textos, que fala, né, que Deus disciplina quem ama, igual um pai disciplina o seu filho, no sentido de correção, de quando o filho faz alguma coisa errada, que daí o pai deixa de castigo, né? Sabe essas coisas assim?
Então, tem nesse sentido que a disciplina é penosa, aquela ideia que está lá da videira, que o galho que dá fruto, Deus poda. Né? Então, tem essa ideia da correção, da disciplina do Senhor conosco, que é algo doloroso, né? Que é diferente do que a gente está falando de disciplinas espirituais, no sentido de exercitar essa comunhão com Deus através da oração, do jejum, da meditação da palavra. Aí seria outro tipo de disciplina, que daí não se refere a esses textos que você leu. Agora, um ponto que você perguntou, se essa disciplina é espiritual, né? Aí, eu acho que nesses textos que você trouxe, tem a ver com isso, do Pai nos disciplinando, para nos corrigir, nos ensinar. Então, é parte desse relacionamento com Deus. Com relação às disciplinas espirituais que a gente está falando, elas têm esse nome espiritual porque é para nos ensinar a ouvir a voz do Espírito e sermos guiados por esse Espírito. Mas todas essas disciplinas passam pelo nosso corpo e pela nossa experiência diária, normal. Então, elas não são espirituais no sentido de que é uma coisa fora do corpo, só eu e Deus, entende? É no dia a dia, nas relações, que nós vamos exercitar essa prática de Deus andando comigo, para eu ficar mais atento à voz do Espírito e ser guiada pela voz do Espírito, mais do que pela minha própria vontade e pelo que eu acho que é correto. Então, por isso que a gente precisa exercitar, que é essa ideia mesmo, igual eu vou exercitar para um esporte, exercitar para um instrumento musical, eu vou exercitar para andar com Deus. E aí, por isso que as disciplinas são muito práticas. Elas são espirituais por causa dessa dimensão, para o Espírito nos moldar à imagem de Jesus. Só que elas são muito reais, concretas, entende? Eu tenho que abrir a Bíblia. Eu tenho que usar todo o meu corpo nisso, eu tenho que ler, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que processar logicamente aquilo que eu estou lendo. Eu tenho que estar disposta fisicamente para eu conseguir prestar atenção, entende? O que vai acontecer se você ler a Bíblia deitado na sua cama, depois de um dia inteiro de trabalho? Você vai dormir, entende? Então, eu preciso do meu corpo, da minha atenção. Então, entra essa dimensão intencional do que eu vou fazer com o meu corpo, entende? A mesma coisa para orar, para prestar atenção em Deus, a mesma coisa para fazer um jejum, que entra mais diretamente, né, no estômago, na dor da fome que eu vou sentir. Assim também com as disciplinas comunitárias, o andar junto com os outros irmãos, o proteger momentos para encontrar o meu irmão, confessar os meus pecados com ele, orar junto, adorar, e assim sucessivamente. Então, as disciplinas têm esse nome espiritual, porque envolve esse aprendizado de andar com o Espírito, mas elas são totalmente concretas e práticas, porque envolve nossas escolhas, o que eu faço com o meu tempo, a minha atenção, como eu uso o meu corpo e como eu coloco tudo isso para exercitar esse andar com Jesus. Então, eu não sei se respondeu exatamente sua dúvida. Helder? Eu queria comentar um negócio rapidão sobre isso que a Ana Minha estava irmã. falando, da questão de ser prática, né, as disciplinas, que quando a gente fala esse espiritual, fica uma coisa muito fora do corpo. Aí eu lembro que no Você é Aquilo que Amo, James Smith dá um exemplo que eu amo, que imagina você lendo um livro sobre alimentação saudável. E aí, geralmente, a gente lê, aí, não sei se vocês têm essa mania, mas eu tenho mania de ficar fazendo assim, ó, concordo muito com essa pessoa está falando. Aí você vai lendo e balança, nossa, muito bom. Só que ele deu o exemplo de uma pessoa que está lendo esse livro, concordando com o que o autor está falando, sentado na praça de alimentação de um shopping. E aí, pensa, eu quero melhorar a minha alimentação, eu estou concordando com tudo, mas isso não vai virar prática se eu só ficar na intenção. A Elizabeth Elliot também fala sobre isso no Uma Vida de Obediência, e que também é sobre disciplinas espirituais, e ela fala muito de... Não é só o pedir o auxílio, ai Deus, me ajuda a emagrecer.
O que adianta eu só Deus me ajuda a emagrecer, Deus me ajuda a emagrecer, se eu não fizer uma dieta, uma atividade física ou algo desse tipo? Então, é tudo muito prático e intencional. Eu amo essa palavra, porque a gente, às vezes, não é intencional em fazer as coisas. Eu deixo a vida me levar, exatamente. A hora que der isso, a hora que eu vou fazer. Quando, na verdade, a gente tem que tomar essa responsabilidade, eu acho, de ser intencional, de eu preciso. Quando você falou de proteger o tempo na agenda, isso para mim foi incrível. Porque a gente não faz isso, né? Eu marquei de visitar o Helder e a Letícia, por exemplo. Eu marquei um horário de me encontrar com eles. Mas com Jesus a gente não faz isso, né? Todo dia, nesse horário, eu vou me encontrar com Jesus. Se alguém quiser sair comigo nesse horário, eu não vou. Então, é muito palpável, né? E aí, às vezes, a gente quer espiritualizar demais as coisas para desresponsabilizar um pouco a gente, talvez. E a gente entender que a gente tem responsabilidade nisso também. É um meio de graça, é a graça que vai nos fortalecer e manter e tal, mas é o interruptor, né? Eu acho que no Hábitos Espirituais eles falam sobre o interruptor, não? Que a energia elétrica está aí. A CEMIG mandou energia elétrica, mas não vai iluminar aqui se eu não for ali no interruptor e ligar ele. Então, meio que as disciplinas espirituais é esse interruptor. A graça não vai iluminar se eu não se eu não participar e me responsabilizar nisso. É exatamente isso, gente. É isso que eu quero dizer com viver no modo automático, como alguém que está dormindo, e ser intencional, como alguém que está acordado. Então, assim, pare de se sabotar, achando que essa é a minha vida, eu não consigo orar, eu não consigo caminhar com Deus e tal. Porque essa é a vida que Deus te deu. E você pode, sim, caminhar com Deus. Você tem tempo, sim, para prestar atenção em Jesus. A questão é que a nossa mente está cheia demais. E aí eu preciso me concentrar para eu prestar atenção em Jesus. E a minha agenda está cheia demais. Então eu preciso simplificar isso para eu ter tempo para eu orar e ler a palavra e andar com Jesus. Então, a questão é que Jesus nos chama para andar com Ele agora, no contexto que você está. A questão é se você vai agir como alguém que é responsável por isso, ou, eu não posso fazer nada, essa é a minha vida mesmo, entende? Então, não é passivo. O Espírito Santo vai me mudar quando Ele quiser, mesmo que eu não leia a Bíblia. O Espírito Santo vai me tornar semelhante a Jesus, mesmo que eu não vou na igreja. Não vai funcionar, entende? Então, eu tenho que participar disso, desejando fazer isso, querendo participar disso e me dedicando aos exercícios que vão me moldar para isso acontecer. Então, é exatamente isso, é ser intencional, entendeu? Eu acordo, eu vejo o que vai acontecer no meu dia, eu sou intencional para viver isso, sabe? E eu protejo momentos para eu praticar os exercícios espirituais. Helder, última pergunta. Sim. Já disciplinaram aqui, falou que a minha última disciplinar. Eu tinha duas, mas vou usar só uma, porque uma era da minha esposa. E aí ela tá grávida ali, irmãos. Pode ser que o neném nasça hoje, então vai com fé aí. Aí ela tá ver com o aspecto de quem está num cargo de liderança ou ocupando algum cargo de disciplina da determinados temas. Como alinhar essa disciplina da meditação e ela não se tornar esse aspecto profissional do ministério pastoral? Essa seria a minha pergunta. Não, isso é muito bom, Helder. Pois é, eu acho que esse é um risco para todos que trabalham com a palavra. Aí, assim, eu já preparei o estudo para estar aqui com vocês, já li os versículos para essa palestra, então eu não preciso mais meditar na palavra, entende? E aí você
trabalha com a palavra todos os dias, então, eu não preciso mais ter um tempo com Deus. Eu já tive, né, preparando esses estudos. Então, é diferente. Eu acho que para aquelas pessoas que já estudam muito a palavra, elas precisam proteger momentos de solitude para meditar nessa palavra, sabe? Que é diferente. A meditação é uma disciplina muito diferente do estudo. E é muito natural para quem trabalha, né, com a palavra fazer estudos, sermões, aulas, preparar aconselhamentos, mas é muito raro proteger momentos para meditação. E aí, então, uma sugestão seria conhecer um pouco mais sobre a meditação devocional e exercitar momentos em que vão te expor para essa palavra. Por exemplo, a Lécio Divina é um exercício que pode te ajudar muito. A Lécio Divina é um exercício devocional de leitura orante das Escrituras. Então, é diferente eu ler, por exemplo, um texto bíblico para eu entender o contexto histórico, o propósito daquilo ali, o objetivo daquele trecho, para eu aplicar aquilo para uma aula ou para um sermão. Na Lécio Divina, eu me aquieto na palavra. Então, eu chego para a palavra de mãos vazias. E eu não estou no controle para eu manipular essa palavra, para eu transformar isso em algo, né? Seja um estudo, uma aula. Alcançar camadas mais profundas do meu coração. Então, a Lécio Divina, você lê a palavra em voz alta, bem devagar, trechos mais curtos, e fica em silêncio entre cada leitura e deixa aquela palavra falar com você. Então, um exercício que você pode fazer é proteger momentos ao longo da sua semana, onde você vai entrar no seu escritório aqui na igreja, né, ou lugar na sua casa, e aí você vai se expor para essa palavra. Não porque você tem que fazer algo com ela, entende? Ou às vezes até se você se expor para esse texto que você vai pregar, mas desse jeito, sem ser com os comentários bíblicos, sem ser com as ferramentas de estudo, entende? Mas você se aquieta naquela palavra de mãos vazias e deixa o Espírito te alimentar com aquela palavra. Então você lê uma vez, fica em silêncio. Lê outra vez, bem devagar, fica em silêncio. Você vai ler 4 vezes aquela palavra e vai se aquietar diante do Senhor, para deixar o Espírito te alimentar com aquela palavra. E aí ele vai te falar coisas muito diferentes. Às vezes é um texto que você já conhece, mas esse texto vai ganhar uma proporção muito maior. Às vezes é uma coisa que você já sabe o significado, mas você vai ver algo que você nunca viu antes. E aquilo vai te alimentar, vai te fortalecer. Então, você precisa se expor para aquela palavra sem ser de uma maneira racional, para compreender e aplicar aquele versículo ou aquele texto bíblico num estudo bíblico, numa orientação para a igreja ou para uma aula, por exemplo. Você precisa se expor para essa palavra como alguém que tem fome e precisa ser alimentado. E para fazer isso, você não pode fazer correndo, fazer igual a gente faz para preparar um estudo, entende? Onde a razão está no comando. Você abre mão disso e se expõe para o Espírito Santo falar diretamente com você. O jejum também pode te ajudar. Você ter momentos regulares de jejum na sua semana, para você se alimentar dessa palavra e deixar o Senhor te fortalecer, sabe? E aí, enfim, você pode buscar a direção do Espírito para qual textos bíblicos ele vai te conduzir, sabe? Vai ganhar uma dimensão muito maior você fazer isso com o texto que você tem que pregar, por exemplo. Porque daí, na hora de você preparar o estudo, você já se alimentou daquele texto e o Espírito Santo te mostrou coisas muito mais profundas do que a disciplina do estudo pode te mostrar, sabe? Ou pode ser importante você fazer isso com outros textos, porque tem coisas específicas que o Espírito precisa te ensinar, te alimentar e que você precisa ser fortalecido, que não é aquilo que você vai ensinar para a igreja, sabe? Ou numa aula.
Então, você pode buscar o discernimento do Senhor para o que Ele tem para te ensinar especificamente. Só que é um outro ritmo, você percebe, Elber? É um outro ritmo, é uma outra forma de você se aquietar na palavra e buscar o Senhor, sabe? Em oração, em silêncio, em solitude, se aquietar naquela palavra. Porque quando a gente está preparando algo para ensinar, meio que você está no controle. Claro que você pede para o Espírito te guiar, mas você sabe o que você quer dizer, ou você sabe lá o que você tem que preparar. Você vai para os comentários bíblicos, você vai para as línguas originais, e você tem formas de fazer isso. Para quem está na liderança e já faz isso com muita frequência, corre o risco de realmente não ser alimentado por essa palavra que você está preparando. E fazer isso já no modo automático também, porque você já você se acostuma a preparar estudos e aulas na palavra do Senhor. Então, aí que eu acho que essas disciplinas vão te quebrantar e vão te moldar, sabe? A meditação profunda, contemplativa, demorada em textos bíblicos, o silêncio e o jejum, acompanhado da meditação e da oração, vão trabalhar esse aspecto que talvez falte para quem se habituou a tratar a palavra como parte do seu trabalho, do seu chamado. Depois eu posso te indicar algumas coisas específicas, se você quiser também. Mas eu acho que vai mais ou menos por aí. Eu queria comentar, eu nunca fui pastora, nem trabalhei com a palavra, mas teve uma dica prática que me deram uma vez, que de verdade, assim, mudou a minha vida. A meditação de parar e ficar em silêncio não funciona para mim. Não consigo. Eu fico em silêncio, a minha cabeça vai... Não tenho muita facilidade com isso. Então, o que eu faço para meditar na palavra? Eu começo a escrever. E aí eu vou escrevendo. As coisas meio desconexas, assim. O jeito que vem na minha mente, eu vou escrevendo e as coisas vão tomando um pouco mais de corpo à medida que eu escrevo. E antes, eu escrevia assim... Jesus é o nosso Salvador e não sei o quê. Eu colocava tudo na primeira pessoa do plural. Tudo. E aí um dia uma missionária falou assim comigo, olha, tenta escrever seus devocionais na primeira pessoa. Jesus não é o nosso Salvador, Ele é o meu Salvador. Eu aprendi isso, eu sou assim, Jesus é meu, sabe? Tudo na primeira pessoa. E isso, assim, mudou muito as minhas meditações. Porque antes parecia que eu escrevia falando com alguém. E hoje eu escrevo daquilo que Deus está falando comigo. E aí isso, nossa, fez toda a diferença na minha vida. Verdade. Muito bom. Gente, é isso. Nossa roda de conversa. Agradecer a Cassiane aí, muito obrigado. Bia Cunha, Manu Zérrima, que tá aqui. E, Vanessa, nós gostaríamos de presenteá-la, com uma singela lembrança, uma homenagem para você, em nome do Nefi. Para a gente é um prazer enorme, espero que você goste, e é um presente que simboliza todo o amor, todo o carinho que o Nefi tem pela sua vida, pelo seu ministério, o quanto você nos edifica e o quanto nós somos ensinados por você. Nós agradecemos muito a Jesus por ter você na nossa vida. Muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe. Uma salva de palmas, pessoal. Que bênção. Que bênção. Quero agradecer pelo carinho, gente, pela generosidade. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E encorajar o trabalho que vocês fazem, que é muito importante, gente. Como ela falou, nós precisamos de companhia para estudar alguns temas que as outras pessoas ignoram e falam, qual a relação de fé e arte? Para que falar de feminilidade bíblica, né? Como que eu vou relacionar fé com filosofia? Então, tem muitos cristãos perdidos nessas áreas de conhecimento e a gente precisa de companheiros de jornada. E aí você encontra isso nos grupos de estudos do Nefi. Então, eu quero encorajar vocês a continuarem firmes fazendo isso, porque isso são sementes muito preciosas que vocês estão lançando
e que o Senhor vai dar frutos no tempo certo. E é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Uhul!